Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Morgana Godoy. Eu sou taróloga há mais de 10 anos, mas eu decidi somente agora fazer um canal no YouTube e a movimentar as minhas redes sociais, que inclusive vou deixar para vocês na descrição para quem quiser me acompanhar. Bom, hoje eu vou ensinar para vocês um pouco sobre os maiores arcanos do tarô, mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, isso ajuda muito o canal e eu fico imensamente agradecida. Bom, vamos começar. Olha, eu tenho aqui o tarô de Rider-Waite e o tarô de Marsella. E esses são os maiores arcanos. Essa carta chama-se O Louco. E quando ela sai, essa carta ela indica novos começos, novas aventuras, novas oportunidades, possibilidades ilimitadas, prazer, paixão, negligência, imprudência, espontaneidade, aventura, inocência, potencial, fé, ortodoxia, tradição, coragem, originalidade, liberdade das restrições. Porque o louco, gente, para quem tá conseguindo ver aqui, olha, ele tá caindo num precipício, ele tá indo em direção ao precipício, ele é ingênuo. Ele não sabe que ali tem um precipício que ele pode morrer. Então ele tá indo assim para essa aventura e ele não sabe o que vai acontecer e o cachorro tá tentando avisar ele, olha, não vai para aí, tentando morder a perna dele e ele não tá nem aí, ele vai. Por isso que essa carta ela fala de aventura e ela fala de inocência e de ingenuidade, entendeu? Segunda carta que nós vamos falar é a carta do Mago. Essa carta ela fala de originalidade, criatividade, força de vontade, autoconfiança, destreza, manifestação, facilidade de comunicação, magia, trabalho próprio, sabe, negócio próprio, prestígio. O mago ele tem tudo nas mãos para fazer a coisa acontecer. Aqui na bancada dele, vocês estão vendo que ele tem tudo na mão para que as coisas deem certo. Então só falta ele fazer, por isso que essa carta ela traz bastante aspectos sobre criatividade e trabalho. É claro, todas as cartas da caída têm que ser analisadas e tem algumas cartas que têm significados diversos. Inclusive, assim, não é certo você olhar na figura e você associar o significado da carta à figura. Por isso que o tarô de Marsella, que ele é o mais profissional, mais tradicional, os menores arcanos, eles não vêm representados por figuras, mas para quem está começando, eu indico para vocês comprarem o tarô de Rider-Waite, porque ou qualquer outro tarô que você se identifique, é claro, mas assim, por mais que a figura não traga todos os aspectos, ajuda a gente a memorizar, principalmente para quem é visual. A carta da sacerdotisa, ela é a segunda carta. Por que segunda? O louco, eu esqueci de falar pra vocês, ele é a primeira e última carta do tarô. Então ele não é considerado a carta número 1, e sim a carta de número 0. Então o mágico fica sendo a primeira carta e a papisa ou sacerdotisa, ela fica sendo a nossa segunda carta. Então essa carta ela vem falando para você manter os seus planos em segredo. Ela vem falando de mistério, intuição, revelação, resignação, fé, sabedoria, conhecimento, aprendizagem, intuição, pureza, virtude, paciência, discernimento espiritual, estabilidade emocional e de segredos sendo descobertos e também de autodescobertas e autoconfiança. Porque a sacerdotisa ela tá aprendendo, entendeu? Então ela traz ela vem falando para você ou para você fechar a boca e manter os seus segredos em segredo, manter seus planos em segredo, ou que você vai descobrir alguma coisa, porque ela vem falando de intuição também. É como eu falei para vocês, todas as cartas que vieram na caída, elas têm que ser analisadas num pacote. Então, nós vamos falar da carta da Imperatriz. Essa carta ela vem falando de esperança, equilíbrio, renovação, amor materno, abundância, riqueza, compreensão, ação, desenvolvimento, realização, evolução, carinho, fertilidade, amor, bons negócios. Enfim, ela fala de gravidez, tanto de negócios férteis, se você fez uma pergunta relacionada a dinheiro, fertilidade,
relacionamento, fertilidade. Não significa que você vai engravidar, que a pessoa, que o consulente vai engravidar, mas assim, ela fala de fertilidade. Às vezes até de gravidez mesmo. A imperatriz ela é representada por uma mulher sentada num trono e essa mulher ela está grávida. Então, quando ela fala de uma pessoa, essa carta ela representa uma pessoa que resolve tudo com criatividade, uma mulher que é mãe, é multitarefas, é mulher de negócios. Ela é uma verdadeira mãe mesmo. Essa carta ela refere ao poder e solução de problemas. Sabe aquela mãe apaziguadora que os irmãos estão brigando e ela vai lá e fala, ó, para, chega, acabou, e ela resolve a situação? Essa é a imperatriz. Essa carta ela vem falando que o seu problema ele vai ter uma solução, que é para você usar a sua criatividade. Ela fala de serenidade, ela fala de problemas sendo resolvidos com maestria, de domínio da situação, entendeu? Agora vamos falar da carta do imperador. Assim como a imperatriz, o imperador ele é uma figura do pai de família. Então essa carta ela fala de proteção, cuidado, segurança, boa orientação, carinho, organização, perseverança, realização, confiança, riqueza, estabilidade, boa estrutura. Ela vem falando de promoção dos negócios, autoafirmação, liderança, firmeza, ambição positiva. Quando ela representa um homem, ela fala de um líder nato, né? Um pai de família, irmão, marido, uma pessoa com espírito um pouco autoritário. O imperador ele é autoritário, ele impera, mas ele é capaz, ele é firme, ele é exigente, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Então, se você estiver perguntando de uma situação, essa carta traz esse aspecto da segurança. Se você estiver perguntando sobre alguém, essa pessoa ela tem essas características aqui que eu falei. A carta do Papa ou o Sumo Sacerdote. Essa carta, ou Hierofante também, tem alguns tarôs que vêm, alguns decks vêm escrito como Hierofante. Essa carta ela fala de organização, afeto, amizade, lealdade, equilíbrio, união, parceria, sociedade. Por mais que ela seja a carta do Papa, ela fala também de parceria, de sociedade, de ética, moral, bons costumes, ordem. Ela vem falando de organização, de ordem, né, como eu disse, misericórdia, bondade, perdão, sabedoria, compaixão, mas ela também traz um aspecto de conformismo, vai depender das cartas que caírem junto com ela. Por exemplo, se ela cai com 4 de espadas, eu vou explicar mais pra frente sobre o nosso próximo vídeo, sobre tarô, vai ser sobre os menores arcanos, aí vocês vão entender um pouquinho melhor por que essas cartas, que os maiores arcanos, eles precisam dos menores arcanos para ter um direcionamento melhor. Então ela fala de conformismo, ela fala de grandes intuições, ela fala de boa educação, bons ensinamentos, fé, ortodoxia, e ela também é uma carta que fala para você aguentar com firmeza todas as suas perseguições. Próxima carta é a carta dos enamorados ou a carta dos amantes. Em alguns decks também vem escrito como os amantes. Essa carta ela não fala somente de amor, ela fala de harmonia, confiança, honra, otimismo. Ela fala sim do início de um romance, mas ela fala de afeto, reconciliação. Só que ela também é uma carta que nos traz uma dualidade. Ela pede para que você escolha entre 2 caminhos, entendeu? Ela fala de harmonia, de reconciliação, e é uma carta que fala de realização. Nossa próxima carta é a carta do carro ou da carruagem. Ela vem sendo representada por um faraó. Ela também é uma carta que, assim como os enamorados, ela também traz uma dualidade. Mas é por isso que você tem, ela fala sobre escolher um caminho definitivo, entendeu? É uma carta que também fala de perseverança, de uma viagem, ela fala de uma decisão apressada, para você não tomar decisões apressadas, ou que alguma decisão foi tomada de maneira apressada. É uma carta que fala de triunfo diante as adversidades, ela fala de superação de obstáculos, tumulto, vingança, força de vontade. Mas nossa, uma carta que ao mesmo tempo fala de perseverança, de escolha, de vingança. Ela fala de várias coisas diferentes. Sim, sim. Por isso que nós não temos que olhar a imagem e associar todos os significados da carta à imagem, e também por isso que nós precisamos dos menores arcanos, que é para você poder
ver quais menores arcanos trazem o mesmo aspecto para você poder fazer uma conciliação desse significado. É uma carta que também fala de ambição, de confiança, de vitória, de sucesso. Ela também fala de ajuda de outra pessoa, uma ajuda que vem de fora. É uma carta que fala de incertezas, como ela traz a questão do caminho que você deve escolher de forma definitiva. Ela fala de incertezas, ela fala para você pensar muito bem sobre as suas escolhas. Então, o tarô de Marsella e o tarô de Rider-Waite, assim como outros decks também, que tem esses mesmos, são os mesmos personagens, que os maiores arcanos são os mesmos personagens, o louco, a papisa, esses que eu estou ensinando para vocês aqui. Ele é baseado na mitologia cristã. Então a carta do carro, a carta da carruagem, ela representa o faraó. É que por mais que na história ele não tenha tido o triunfo, essa carta ela fala de triunfo, né? Porque o faraó ele triunfou, ele imperou durante muitos anos, né? Então a carta da força será a nossa próxima carta. Olha, essa carta ela fala de força, mas ela não fala de força bruta. Você vê que na figura tanto do Marsella quanto do tarô de Rider-Waite, a mulher ela tá abrindo a boca do leão. Quem que abre a boca de um leão? E ela não tá usando força para isso. Então ela fala daquela de coragem, de convicção, de energia, determinação, mas ela fala daquela força, força inteligente, entendeu? Ela fala de ação, de heroísmo. É uma carta que fala, que traz um aspecto de virilidade, de força interior, de autoconfiança, paciência, autocontrole, vitalidade, e ela também fala de sexualidade em alta. Ela também tem vários aspectos a serem analisados, dependendo da caída que quando você jogar, e você tem que analisar os menores arcanos, porque ela também tem significado, ela não significa uma coisa só, tem vários aspectos. Nossa próxima carta é a carta do eremita. E essa carta, o eremita, o ermitão. O que é um eremita? Aqueles monges budistas que se isolam para poder aprender. Essa carta ela fala de conselho, de força interior, de prudência, de cautela, vigilância, autoanulação. Ela também traz esse aspecto da autoanulação, porque o eremita ele se autoanula. Ela fala de um momento solitário, aquele momento que você está mais introspectivo, que o consulente está mais dentro de casa, não está saindo, está mais na dele. Ela fala de introspecção, de busca de esclarecimentos. Ela também fala de privacidade, necessidade de privacidade, meditação. É uma carta que fala que a pessoa, ou o consulente, está trancado em casa. Se você perguntar como que é a personalidade dessa pessoa e saiu eremita, você já sabe que é uma pessoa quieta, sabe, na dela. No amor, essa carta ela simboliza até mesmo o desapego, né, dos fatores externos e a necessidade da busca pela paz nos seus relacionamentos, né? Desapego por quê? Porque o eremita ele se desapega dos hábitos, né, das outras pessoas, ele acaba vivendo uma nova vida, né? Então é uma carta que traz esse aspecto também. A nossa próxima carta, a carta de número 10, ela é a carta da roda da fortuna. Essa carta ela fala de dinheiro próximo, ela fala de um ganho inesperado ou de perdas inesperadas, porque a roda da fortuna ela gira, né? Essa carta ela é representada pelos 4 elementos, né? Um em cada lado da carta. Então, ela fala de colheita daquilo que você plantou, colheita daquilo que foi plantado. Ela fala de acontecimentos inesperados, tanto bons quanto ruins, né? De progresso, de sorte, de oportunidades, aquela oportunidade que você tem que pegar porque ela vai aparecer e vai sumir, de altos e baixos. Ela fala pra você assim, o que vai e volta, né? Se alguém fez alguma coisa pra você, né, vai passar, essa pessoa vai pagar, ou você, se você fez alguma coisa, como eu disse, ela tá ligada à colheita daquilo que foi plantado, a lei do plantio e semeadura. Então ela também fala de fim de um problema ou de um encontro casual. Se você estiver perguntando, por exemplo, como é que vai ser o encontro da consulente de nome tal para esse final de semana, vai ser um encontro casual, não vai ser nada definitivo, vai depender, é claro, das outras cartas que caírem junto.
Então, só que também ela também fala de encontro casual, mas ela fala de algo também que pode mudar a sua vida. A roda da fortuna, pensa numa pessoa que joga na loteria. Ela foi jogar, de repente ficou milionária. Então, esse encontro casual, ele pode mudar a sua vida, ele pode também se transformar em algo muito grande, pode desenvolver aí até mesmo um relacionamento sério futuramente, se tratando de amor. Então esses são os aspectos da roda da fortuna. Nossa próxima carta é a carta da justiça. Essa carta ela vem falando de harmonia, equilíbrio, igualdade, virtude, honra, bons conselhos. Quando ela fala de uma pessoa, ela fala de uma pessoa atenciosa, ela fala de uma pessoa que fala a verdade, ela fala de verdade, de responsabilidade, integridade, assuntos jurídicos. Essa carta ela fala essa justiça ela é uma carta de alerta. Então ela pede para que o consulente tenha sabedoria, saiba pensar com cautela na tomada de decisão. Nossa próxima carta é a carta do pendurado ou enforcado, que na verdade para mim ele não é enforcado, ele é pendurado, porque ele não está sendo enforcado em momento algum, ele está sendo pendurado pelo pé. Mas em alguns decks ele vem com o nome de enforcado. As pessoas eram penduradas assim antes de morrerem, lá na Idade Média. Então essa carta ela vem falando de mudança, ela vem falando de reversão, ela também fala de tédio, de abandono, de sacrifício, de reajuste, melhoria, renascimento, ela fala de desapego. É uma carta que fala de períodos de crise, sim, de atrasos. E ela também fala ela pede para que o consulente olhe a vida por uma nova perspectiva. Sabe quando a pessoa vai morrer, que ela tá lá pendurada, ela fica pensando em tudo que aconteceu? Sabe, é isso. Essa carta ela fala de suspensão de uma atividade, por exemplo, você está perguntando de emprego, olha, talvez a sua atividade no trabalho seja suspensa por hora. Ela também fala de desistência, mas ela é uma carta que fala de avanço espiritual e ela também é uma carta que ao mesmo tempo que ela fala de tédio, ela fala de mudança, de metamorfose. Então o consulente, enfim, pode estar passando por uma fase de mudanças, e essa mudança ela é representada por essa carta. Essa próxima carta é a carta da morte. Essa carta ela vem falando de mudança inesperada, de transformação, assim como o pendurado ela também traz o aspecto da transformação, da metamorfose. Ela fala de mudança inesperada, de perdas que trazem ganhos, de repente, estiver perguntando de amor, um relacionamento que terminou, mas era para terminar, não estava te fazendo bem. Ela fala de terminações, de cortar laços mesmo, ela traz esse aspecto de uma finalização de ciclo. É uma carta que também fala de renovação, de renascimento, e ela pede para você se afastar daquilo que não te faz bem. Então a morte ela não é uma carta ruim, em nenhum momento se ela sair no jogo ela significa que o consulente vai morrer, entendeu? Então fica tranquilo, a não ser que você pergunte, né, como é que tá essa doença e sai a morte, mas mesmo assim, dependendo das cartas que caiam com ela, e morte não costuma sair em jogo, eu pelo menos não costumo visualizar. Então, assim, ela traz traz esses aspectos das perdas que trazem ganhos e de metamorfose, finalização de um ciclo. A nossa próxima carta é a carta da temperança. Essa carta vocês vão ver uma mulher, ela tá equilibrando a água dos dois vasos. Ela tá jogando de um vaso para outro ou ela tá jogando no rio. Então é uma carta que fala para você ter moderação, para o consulente ter moderação, paciência. Se você perguntar tal coisa vai acontecer agora, vier a temperança, você já sabe que você vai ter que ter paciência, que vai demorar um pouquinho. Uma carta que fala de harmonia, de fusão, de boa influência, confiança, equilíbrio entre razão, emoção e espírito, equilíbrio emocional, sinergia, alquimia, comunicação e transformações. A nossa próxima carta, ela também é uma figura da mitologia cristã, é a carta do diabo. E essa carta, ela traz aspectos de luz também e também tem os seus aspectos de sombra.
Quando você pensa na figura do diabo, o que te vem à cabeça? É uma carta que fala de devastação, experiência estranha, queda, falha inesperada, polêmica, desastres, tentação, luxúria, medo. Todo mundo tem medo do diabo, né? Dúvida, a maioria das pessoas pelo menos tem medo. Dúvida, mentira, ela também é uma carta que ela pode estar associada a desvio sexual, e também ela fala de vícios, né? Uma pessoa, uma situação aí de vícios, drogas, enfim, qualquer, não só drogas, bebida, até mesmo compulsões alimentares, tudo que remete ao vício, né? Ao pecado. Essa carta também fala daquela pessoa que é viciada em dinheiro, no excesso, né? Gostar de dinheiro é bom, eu gosto bastante, mas ela traz num aspecto negativo, sabe? Ela é associada aos 7 pecados capitais, sabe? A luxúria, a avareza. É uma carta que fala de orgulho também, né? O maior pecado do diabo foi o orgulho, então ela é uma carta que traz esses aspectos. Então é uma carta que é interessante que você nunca tire ela sozinha. Ela fala de mentiras também, a carta do diabo ela fala, mas assim, nunca tira ela sozinha, tira com algumas outras cartas, dependendo da sua pergunta, porque ela pode falar tanto de mentiras, de tentações como de outras coisas também, tá bom? Agora a nossa próxima carta, ela é a Torre. Também é uma carta que nós vemos na mitologia cristã presente. A Torre no tarô, ela é a casa ela é a Torre de Babel, né? A casa de Deus no tarô de Marcélia, no de Rider-Waite é a Torre. Ela é a Torre de Babel. Então ela fala de acidentes, de mudanças repentinas, sabe? É uma carta que também fala de abandono do passado, de fim de uma amizade, de eventos inesperados, fim de um emprego, de repente vai ser mandado embora, interrupções, falência, queda, destruição, ruína, perda de dinheiro, catástrofe. É uma carta que fala também de quebra de velhas maneiras. Ou seja, ela fala de às vezes é bom você desconstruir para poder reconstruir. Ela também não traz só aspectos negativos. Na maioria das vezes sim, mas ela também traz essa necessidade da destruição para que possa ser feita uma reconstrução. Nossa próxima carta é a carta da estrela. Essa carta ela fala de esperança, fé, inspiração, otimismo, prazer, equilíbrio, felicidade, oportunidades, renovação, espiritualidade elevada, bênçãos, né? Uma ajuda vinda de fora, boa saúde, cura. Se você estiver perguntando de doença, por exemplo, ela fala de cura e de tranquilidade. É uma carta que traz esses aspectos. A nossa próxima carta é a carta da Lua. Essa carta, a Lua, você imagina o que quando você fala de Lua? De coisas ocultas, né? A noite, ela esconde muita coisa. A noite todo gato é pardo. Então a Lua, ela fala de decepções, desilusão, erro, perigo, desgraça, inimigos ocultos. Uma história que na tua frente é uma coisa e por trás pode ser outra. Ela fala de insegurança, de mistérios, falsidade, segredos, período difícil, ilusão. Uma carta que ela traz esses aspectos. A nossa próxima carta é a carta do Sol. Então, se a Lua é uma carta que é um pouco negativa, o Sol ele vem falando ele é o contrário da Lua, ele vem falando de satisfação, realização, sucesso, amor, um novo compromisso, um casamento, que vai ser feliz, vitalidade, iluminação, riqueza, bons tempos, clareza de pensamentos, bênçãos, boa sorte, sucesso, glória, abundância e brilho. Esses são os aspectos da carta do Sol. Próxima carta também é ligada à mitologia cristã, é a carta do julgamento. Essa carta ela vem falando para você tomar cuidado com espiãos, com pessoas que ficam só de olho na sua vida. É uma carta que fala de julgamento, sim, mas ela é uma carta que ela traz a necessidade de perdoar. Ela fala de renascimento, fala de melhoria, ela fala de desenvolvimento, promoção no emprego, de esforços que serão recompensados. Ela também é uma carta que está ligada à lei de colheita e semeadura.
Então ela fala de período de despertar, de uma mudança que já está ocorrendo ou já ocorreu. Ela fala de fim de um ciclo, de um período de transição e de tomada de decisão. E a nossa última carta é a carta do mundo. Então, essa carta, ela traz, o mundo ele traz a perfeição, o reconhecimento, as honras, o resultado final, o sucesso, a realização de um objetivo, vitória, resultados alcançados, possibilidades, realizações, plenitude, fim de uma jornada. Ele traz uma conclusão de algo. Bom, esse tarô que eu mostrei pra vocês é o de Rider-Waite e o de Marcélia. Mais pra frente eu trago outros decks também. Mas enfim, é tudo, basicamente tudo a mesma coisa. Não que seja tudo a mesma coisa, existem outros tipos de tarô, mas esses mais tradicionais, todos eles têm o mesmo significado, só muda a figura. Então eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre tarô, começando pelos arcanos maiores, e futuramente, gente, eu vou dar um curso de tarô também. Meu curso de tarô já estou terminando os ajustes finais e eu espero que vocês gostem. Então, por hoje é só. Tudo de bom para vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo. Até logo!